Galera, e não é de hoje que o STF deixou de ser apenas um guardião da Constituição para se tornar também um ator político, segundo Barroso. Ator político sem voto não é democracia, é ditadura. Também o STF resolveu, já não é de hoje, decretar, legislar, isto é, invadir a competência dos outros poderes. Dessa vez, resolveram lá, entre eles, votar e descriminalizar o porte de maconha. Mais uma vez invadindo a competência que não é deles, que é do Congresso Nacional. Medidas como essa precisam ser discutidas com os atores que foram votados pelo povo. Mas infelizmente, mais uma vez, através de uma medida autoritária, arbitrária, o STF invade a competência de outro poder. E vocês vão ver aí a fala do ministro Alexandre de Moraes, qual é a sua justificativa para esse feito, e também a resposta, o recado dado pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao Alexandre de Moraes e a todos os ministros do STF. Olha aí o vídeo. Para melhorar a situação do usuário. O usuário, a partir de agora, é crime, continua sendo crime, mas a partir de agora, você não vai ter uma pena privativa de liberdade. O traficante, a lei aumentou as penas e o usuário despenalizou sem ter descriminalizado. A lei veio com essa finalidade. A aplicação da lei foi invertida. Esse é o grande problema do combate ao tráfico e entorpecentes no Brasil. De fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política através de lei, permitindo então uma cadeia de fornecimento da maconha especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha. Há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política e que a arena política é feita por políticos e que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. Agora, depois do recado mandado pelo Pacheco para os ministros do STF, quem vai mandar o recado para o Pacheco sou eu. Pacheco, se isso tudo está acontecendo, você é o principal culpado. A sua omissão, a sua covardia é que é responsável pelo STF estar fazendo tudo isso. Porque você senta em todos os pedidos de impeachment que os senadores levam para você devido a medidas autoritárias, abuso de autoridade, medidas arbitrárias, ativismo político que o STF comete. Já tem mais um que você está sentando em cima, que é o do Barroso.
O pedido de impeachment já foi feito após o Barroso ter cometido várias atrocidades aí, inclusive dizer que derrotou o bolsonarismo, dizer que eleição não se ganha, se toma, missão dada e missão cumprida é outro, né? É o que o cara falou para Alexandre de Moraes. Mas o Barroso também influenciou lá na votação do voto impresso. E tudo isso está acontecendo nesse momento. O STF está legislando, decretando, invadindo as prerrogativas do Congresso, do Executivo, né, do Legislativo e do Executivo, por conta da sua inércia, Pacheco. Você é o principal culpado por isso. Olha no espelho e veja que há um poder, não há equilíbrio entre os poderes. Existe um poder que está acima dos outros, tá? Isso é claro no Brasil, não é de hoje. E a culpa disso tudo é principalmente sua, Pacheco. Tudo bem, agora fica aqui uma dúvida e a pergunta que não quer calar. Como você disse, não é de hoje que o STF vem invadindo as prerrogativas de outros poderes. Você citou aí o caso do piso da enfermagem, citou agora a discriminação do porte de drogas. Eu cito aqui também a interferência do Barroso na votação do voto impresso. Tudo bem, mas tem uma pergunta que o povo faz e que não quer calar. O que você vai fazer, Pacheco? Porque falar, qualquer um fala, até papagaio fala. O que você vai fazer? Porque justamente a sua inércia tem causado tudo isso no Brasil, cara. Esses abusos de autoridade, pessoas inocentes presas, preso político, exilado político. A culpa é sua, principalmente pela sua inércia, pela sua omissão. O que vai fazer? E aí, essa é a questão. Você ir aí na tribuna não, na sua mesa de presidente, falar é uma coisa. O que será feito quanto a isso? Essa é a pergunta que o povo faz. Até porque na vida nós temos que fazer uma escolha de como nosso nome vai entrar para a história. Tem gente que prefere que o nome entre na história como um covarde, como um omisso, como um cara inerte que não fez nada para mudar o quadro da situação que o Brasil se encontra. No seu caso, Pacheco, você tem os poderes constitucionais. Olha que eu não estou falando aqui de nenhuma revolução, nada fora da lei. Eu estou falando dos poderes constitucionais que o Pacheco tem como presidente do Senado para tomar as medidas assertivas e parar essas atrocidades. Depende de como o cara visa. Às vezes o cara fala assim, não, eu quero ficar mamando aqui na teta, e se eu for para a história como um covarde, dane-se. O cara pode escolher entrar para a história como o cara que realmente tomou as medidas assertivas e mudou os rumos de uma nação. E aí ele vai ser lembrado nos livros de história por isso. Eu não estou lembrando, tudo dentro da lei. Agora, cara, é uma escolha de cada um. Entende? Quando ele diz ali, eu tenho o maior respeito, apreço pelos ministros do STF, eu não sei se é respeito, apreço, não sei se é rabo preso. Há quem diga que ele quer ser ministro do STF, então é para isso que você está inércia desse jeito, por conta disso, cara. De algo tão pequeno, por causa de um salário. Cara, não dá para entender como o cara... Porque a história ela é longa, mas a nossa história aqui na Terra é curtíssima. Se você olhar para a existência do mundo. E o cara prefere entrar para a história como um covarde, um cara que não fez nada, porque não adianta. Esse poder dele não vai durar para sempre. O povo já acordou, uma hora algo vai acontecer, porque ninguém vai aceitar isso calado. Não adianta. Uma hora algo vai acontecer. E esses caras pagarão pelos seus crimes. Agora, o cara querer abrir mão de entrar para a história como um presidente do Senado que realmente tomou as medidas certas, fez o que tinha que ser feito para parar com tudo isso, com esses abusos de autoridade, ou um cara que quer simplesmente, não, vou continuar mamando aqui, não quero problema com ninguém, estou bem com todo mundo, em cima do muro. Cara, que escolha dantesca, cara. E vai ser lembrado na história como covarde, que deixou o Brasil chegar num ponto, se transformar numa ditadura, e não fez nada. Mas nenhuma ditadura dura para sempre. Até a da Venezuela já está balançando lá. Se você vê os discursos da Maria Corina nas ruas, o povo venezuelano, uma hora, Maduro vai cair.
E todos aqueles que foram omissos, inertes, pagarão o preço. Não adianta, nada dura para sempre. Aquele ditado que minha avó dizia, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tudo, ó, o mundo muda o tempo todo. Mas é isso, gente. Um abraço e até a próxima.